Olá, sejam bem-vindos à terceira edição do Diálogo Virtual. Sou a professora Francis Paula. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome do coordenador do GPES, Grupos de Pesquisa em Estilo de Vida e Saúde, professor Dr. Gustavo Aires de Arruda, pela presença de todos vocês, e em especial a participação dos nossos palestrantes de hoje. Esse encontro de diálogo virtual teve a sua primeira edição em 2020, com o objetivo de retomar as atividades do segmento educacional em um cenário de pandemia. Em 2021, tivemos a nossa segunda edição, onde tratamos do tema pesquisa científica e atuação profissional em educação física. E no ano de 2022, retomamos as atividades mensalmente. Em março, nós tratamos de políticas na área da saúde e do lazer, o papel da educação física. Em abril, falamos um pouco da saúde do adolescente, sobre evidências científicas para pensar as intervenções. E no dia de hoje, nós vamos tratar sobre o tema da psicologia do esporte, do estilo de vida ao alto rendimento. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que todas essas palestras estão gravadas na nossa página no YouTube. É só você clicar lá, GPES UPE. Aproveita, para quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus colegas e deixe o joinha para poder ajudar a gente na divulgação desse canal. Bem, para tratar sobre a palestra de hoje, nós teremos dois convidados. O primeiro deles é o professor Dr. João Lins, que é docente da UPE, doutor em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor adjunto da Universidade de Pernambuco e professor do programa de pós-graduação em Ebiatria, também na UPE. Em 2013, esteve na condição de professor visitante e pesquisador colaborador do International Center for Study in Creativity da Universidade Estadual de Nova York. É coordenador do Laboratório de Práticas Esportivas e Lazer, LAPEL, da UPE, e membro do Grupo de Pesquisas do Estilo de Vida em Saúde, GPES, além do Grupo de Trabalho de Apoio Psicossocial aos Discentes. Professor João, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado pela presença. Bom, boa noite a todos, a todas. Eu reforço o meu agradecimento, né, pelo convite para mais este encontro, diante de um tema muito importante e bastante apropriado para o momento, onde nós vamos estar aqui também contando com a participação da colega Rosângela, né, colega e amiga Rosângela. Então, espero que seja de fato uma noite, assim, um momento bastante proveitoso, né? Eu diria até que, de certa forma, inovador e inédito diante dessa nossa trajetória das propostas que temos oferecido ao público que nos acompanha, tá certo? Eu desenvolvi aqui uma apresentação com alguns slides e vou fazer aqui o compartilhamento com vocês. Né? Então, está conseguindo visualizar a minha apresentação? Ok? Sim, professor. Eu não estou conseguindo avançar. Deixa eu só tentar novamente. Só um instante. Aqui. Deixa eu só... Só colocar em tela cheia, professor. Ok. Agora, ok? Ok. Ótimo. Foi, passo. Então, a primeira questão que eu coloco, assim, trago para algum esclarecimento ou uma observação, é referente ao próprio termo, né, psicologia do esporte. Já há alguns anos que eu tenho observado nas aulas, a partir até mesmo das aulas da graduação, tanto do curso de Educação Física quanto do curso de
de psicologia, nós encontramos tanto na graduação de psicologia quanto na graduação de educação física, uma disciplina com essa denominação, psicologia do esporte, mas que apesar dessa oferta, ainda há uma necessidade de uma ampliação do entendimento, né, para todo esse campo profissional, campo de pesquisa e também trazendo possibilidades para intervenção, né, dentro de todo o contexto referente aos esportes, nas suas diversas dimensões. Então, eu inicio trazendo aqui uma definição, né, do Samuski referente à psicologia do esporte. E na visão dele, apesar dela ser considerada ainda recente, vamos observar, sobretudo no século XX e particularmente, especialmente no Brasil, ela ainda pode ser considerada recente, principalmente da primeira metade ali do século XX para cá, mas que o professor Samuski, ele coloca na sua publicação, ele faz uma referência que, apesar desse aspecto recente, mas que a psicologia do esporte, ela oriunda da psicologia, mas que ela acabou desenvolvendo caminhos, né, desenvolvendo teorias, conceitos, modelos para intervenções, de tal forma que, na visão dele, é como se ela tivesse ganho, ao longo desse tempo, uma alma própria e, de certa maneira, até independente, né, do percurso inicial da psicologia. Mas, ainda que ele tenha trazido essa visão, eu costumo apresentar esse diagrama aí, esse modelo, essa figura, que eu acho assim que ela traz um olhar assim, já de uma forma mais direta, de que, apesar dessa visão do professor Samuski, mas nós continuamos ainda entendendo a psicologia do esporte, trazendo aspectos da psicologia, a psicologia geral, trazendo aspectos das ciências do esporte, assim como as características dos esportes dados enquanto modalidade, sobretudo, né? Então, a psicologia do esporte é como se fosse uma área ali, um campo de intersecção, onde nós pudéssemos aproximar, né, todas essas áreas. É claro que, quando nós estamos observando esse campo de conhecimento numa perspectiva dentro ali do espaço do curso da psicologia, nós temos uma tendência a observar a psicologia de uma maneira mais aplicada, sobretudo utilizando alguns instrumentos, algumas ferramentas que já são conhecidas do uso, digamos, mais restrito daquele profissional ali da psicologia. Mas, de outro lado, nos cursos, né, nas universidades onde temos os cursos de educação física, e onde essa disciplina é ofertada, onde esse tema é debatido, nós também temos diversos recursos que são utilizados pelos profissionais da educação física, mas que não tenham a necessidade específica naquele momento de ter um conhecimento, um domínio, até porque nem é do campo de formação dele, de instrumentos que são de uso restrito dos psicólogos, né, após a formação. Mas, mesmo assim, a gente percebe que precisamos estimular essa aproximação, esse debate, ampliar as possibilidades para que todos acabem, de alguma forma, avançando, né, nesse processo, seja no campo da pesquisa, seja no ensino, seja no aspecto da intervenção mesmo em relação aos diversos praticantes dos esportes, né, de uma maneira geral. Então, ainda para ilustrar esse início, falando um pouco sobre questões gerais da psicologia do esporte, em relação a onde nós podemos observar, eu fiz uma lista aqui, elenquei alguns aspectos, algumas possibilidades, onde nós podemos observar, identificar a psicologia do esporte, né? Enquanto esporte educativo ou iniciação esportiva, práticas de tempo livre ou lazer, no alto rendimento, né? Na reabilitação esportiva, em relação a aqueles atletas ou aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de recuperação e que onde houve uma necessidade, né, de um acompanhamento, de um suporte para esses praticantes, nos projetos sociais, de uma maneira geral, que abordam, que utilizam a dimensão do esporte,
e também na clínica do esporte, né? Então, a gente observa que há um trânsito, não há digamos, um compromisso específico exclusivo em relação à questão do rendimento, né? Ou ao alto nível, mas a gente observa as diversas possibilidades que eu penso, no meu modo de ver, que é um caminho fundamental para que a gente possa auxiliar aos profissionais e às pessoas que têm interesse de aproximação, tanto da área da psicologia quanto da área, de uma maneira geral, da educação física. E aí, nesse sentido, aproximando um pouquinho sobre a questão do estilo de vida, como ilustração e também como um registro, digamos assim, histórico de um dos princípios, de um dos, digamos assim, do registro do começo, né, ou de uma possibilidade de registro de começo da psicologia do esporte no Brasil. Tinha um psicólogo de nome João Carvalhais, né, que ele atuou sobretudo na primeira metade do século XX, e ele era um psicólogo que tinha um interesse muito grande em levar o conhecimento científico, era isso que ele defendia, levar o conhecimento científico, as intervenções referentes à psicologia para o campo do esporte e especificamente ali naquele momento do futebol. Só que o João Carvalhais, mesmo ele tentando desenvolver determinados conceitos e talvez até algumas teorias ou intervenções específicas desenvolvidas dentro das observações que ele fazia do campo do futebol, mas ele ainda trazia também muito da psicologia que a gente tinha que havia naquela época, que era referente, sobretudo, aos testes psicológicos de uma maneira geral, até que culminou numa questão curiosa, onde há um registro, né, até hoje, sobre esse fato, quando ele fez uma avaliação, um tipo de avaliação psicológica da seleção brasileira de futebol, naquela Copa onde havia a dupla Garrincha e Pelé, e o curioso foi que há no registro digamos assim, a ação dele, o ato dele de impedir ou de não indicar o próprio Garrincha para ir à Copa, né? Então, vocês imaginem toda a polêmica que gerou esse fato, né, dele, a partir da observação dele, da análise dele. Só que a grande questão não era propriamente referente ao desempenho do Garrincha em relação ao futebol em si, digamos assim, naquele esquema onde envolve ciência do esporte, a psicologia e o próprio esporte, a dimensão específica do futebol, ou da prática da ciência do esporte, ou mesmo do desempenho do Garrincha, não era propriamente a questão que havia sido levantada naquele momento, mas me parece que havia mais uma espécie de uma tendência, um caminho, um percurso que fosse analisar muito mais aspectos comportamentais do que popularmente nessa área, nesse campo aí, se fala no meio futebolístico, né, fora do gramado, digamos assim, né, o extracampo. E aí, possivelmente, as questões comportamentais que têm uma relação com o estilo de vida do atleta, que aí é um dos temas, um dos pontos também provocados assim no nosso encontro de hoje, para que a gente tente fazer uma relação ou traçar aqui, tecer uma linha, né, onde a gente possa percorrer um pouco agora referente a esse aspecto aí da questão do estilo de vida, né? E aí, nesse sentido do estilo de vida, né, nós podemos considerar o estilo de vida no sentido do aspecto da saúde do sujeito, né? Então, eu localizei na literatura uma publicação que eu achei interessante, onde faz até uma relação, tentando esclarecer algo a respeito do que seria qualidade de vida, do que seria estilo de vida. Então, a nossa proposta aqui no sentido do estilo de vida é muito mais focada na questão daquilo que se constitui por uma série de comportamentos, né? Aí há exemplo de atividade física, tempo de tela, dieta, sono, uso de álcool, outras substâncias, assim por diante, e, sobretudo, aproximando, que aí é um tema de nosso interesse, de forma mais específica, em relação à adolescência, em relação aos jovens, né?
Então, para que a gente fale um pouquinho disso e destaque a importância do esporte, onde nós estamos observando dentro do contexto da atividade física, ou das atividades físicas, o ponto ali específico referente ao esporte e que tipo de resultado que podemos identificar da prática do esporte em relação aos jovens, né? Aí, nesse sentido, eu trago para aqui o registro, né, mais uma vez, do projeto Atitude, que já está na sua quarta, digamos assim, na sua quarta onda, quarto movimento, quarta edição ou quarto inquérito, né? Inclusive, neste momento, nós estamos com uma equipe em campo. Muita gente já conhece o projeto Atitude, que ele é um projeto que faz um inquérito com base escolar, referente aos estudantes do ensino médio das escolas públicas de Pernambuco, e estudantes do ensino médio, porque com foco referente a diversos aspectos da saúde, da atividade física e saúde na adolescência. Quando nós vamos para essa população escolar, nós vamos encontrar eu creio que mais de 90% dessa população matriculado nas escolas públicas. Então, em razão desse fato, desse aspecto, nós focamos nas escolas públicas. Então, aquilo que o projeto Atitude propõe, trazendo para o aspecto para a consideração do estilo de vida, temos aí diversas dimensões dentro dessa composição de estilo de vida. E dentro dessas dimensões, ele não é um projeto exclusivo, focado especificamente em relação aos esportes, mas quando ele aborda lá na sua dimensão de atividades físicas, eu começo a observar diversos dados, diversos elementos que nos fazem refletir a respeito desse caminho e também diante da sua dimensão, né, da importância de um projeto como esse, nos interessa observar aquilo que pode nos auxiliar tanto no entendimento do desdobramento da prática de atividades físicas, especificamente de esportes, nessa população, e seus desdobramentos em relação a possíveis aspectos positivos em relação, por exemplo, à questão da saúde mental, né? Então, diante disso, no projeto Atitude, como nós estamos nesse momento em uma nova fase, ou seja, a equipe está em campo, ainda não temos a conclusão, não trouxemos ainda os dados para fazer o seguinte momento, né, da análise desses dados, indo buscar ainda referente à edição de 2016, porque nós tivemos um em 2006, 2011 e em 2016. Então, já com essa inquietação, tentando procurar dentro do próprio projeto os elementos que pudessem nos auxiliar nessa compreensão na dimensão referente ao estilo de vida do adolescente, onde é que estaria ali o pontinho referente aos esportes, alguma coisa que pudesse nos ajudar, inclusive para trazer aqui algumas reflexões no dia de hoje, né? Então, diante disso, na edição de 2016, contando com o auxílio aí da nossa Francis Paula, né, nós fomos observar alguns dados, né, referente a 2016, considerando aí 5.667 estudantes do ensino médio do estado de Pernambuco, e também observando e tendo assim a cautela de que esses resultados, na verdade, eles requerem de um maior refinamento referente ao que eles estão apontando, etc, etc. Mas, de primeira mão, de momento, a gente já observou algumas questões que trazem reflexões importantes, né? Então, algumas delas aqui, ó. Mais de 50% das moças não realizam atividades físicas no tempo livre, enquanto que entre os rapazes apenas 21,2% não praticam, né? Falam aí sobre alguns aspectos referentes à questão de se a escola oferecem ou não oferecem atividades esportivas. Falam também uma coisa interessante em relação à adolescência, se nós considerarmos aí uma adolescência, digamos assim, tardia, a gente percebe que há uma espécie de declínio em relação ao interesse, à questão do desejo, à vontade de
de praticar atividades físicas. Isso significa que diante do conjunto aí de adolescentes, nós encontramos os mais novos ali, os mais próximos dos 14 anos de idade, com um interesse maior, com uma vontade maior em relação à prática de atividade física. E aí, concluindo essa parte referente a essas informações, né, temos aqui algumas coisas também, alguns aspectos a pontuar. Interessante aqui, por exemplo, dentre os que praticam esportes no tempo de lazer, 82% gostam de fazer atividade física. Então, quando ele fala gosta, ele não fala apenas na questão da quantidade de horas que ele pratica, porque poderia ser até mesmo, além do lazer, se a gente considerasse a quantidade de aulas, né, ofertadas pela escola, quando ele fala assim que ele gosta, então podemos estar aí no caminho, por exemplo, da motivação, aquilo que ele deseja fazer mesmo, né? Dentre aqueles que praticam, disseram não ter se sentido sozinho nenhuma vez nos últimos 12 meses, ou seja, dentre os que praticam esporte de lazer, 27% disseram não ter se sentido sozinho nenhuma vez nos últimos 12 meses. Já entre os que realizam outras atividades, esse número é 10% menor, 17%. Então, quer dizer, dentre aqueles que de alguma forma praticam atividades físicas, quando nós consideramos o esporte fica destacado, né, nessa questão do aspecto de sentir sozinho, que parece algo que passa sem maiores observações, mas, na verdade, nesse trecho aí, a questão do sentir sozinho já nos indica, digamos, algo que a gente pode debruçar e ampliar mais, como nós faremos aí adiante. Então, dentre os jovens que praticam esportes, apenas 23% disseram que se sentiram tristes a ponto de parar de fazer suas atividades. Esse número se eleva a quase 10% dentre os que praticam outras atividades. Então, novamente, o esporte, ele tem ali algo, me parece, destacado diante, inclusive, das outras atividades físicas, né? E, curiosamente, ele fala que a prática de esporte ou qualquer outra atividade parece não influenciar o número de amigos. Isso significa o seguinte, que possivelmente, né, a questão não é a quantidade, o número de amigos, mas sim a experiência do próprio sujeito diante daquela atividade ali, né? E aí, a edição atual do Projeto Atitude, ela está trazendo uma dimensão muito especial diante do campo da saúde mental. Está havendo, digamos, um foco, um olhar maior referente à questão, por exemplo, do rastreamento sobre aspectos de depressão e ansiedade, né? Não no sentido de diagnóstico, mas rastreamento em relação a alguns sintomas, alguns aspectos gerais que possam nos trazer uma observação referente a isso, ampliando a ideia da saúde mental e articulando com questões psicossociais, né? Isso referente a esse público que nós estamos abordando no momento, né? E aí, nesse sentido ainda da saúde mental, uma pesquisa, uma publicação interessante, ela fez um levantamento referente a o que seria a saúde mental. Afinal de contas, em todos os fóruns onde nós chegamos para a discussão, há diversos conceitos, definições, etc., etc. Então, essa publicação aí, ela traz uma reflexão interessante e, tipicamente, nós até utilizamos a da própria Organização Mundial da Saúde. E aí, nos resultados, nos achados dessa publicação, dessa pesquisa que foi feita, foi identificado na Agência de Saúde Pública do Canadá aquilo que, em tese, seria uma definição ou traria um conceito dentro dessa definição da saúde mental de uma maneira ampliada, né? Ou seja, traz, por exemplo, um bem-estar emocional e espiritual, fala sobre a questão da cultura, fala da equidade, justiça social, interconexões e dignidade pessoal. Então, traz uma dimensão bastante ampliada para a ideia daquilo que nós denominamos como saúde mental, né? E, especificamente, esse estudo aqui, ele traz algo sobre algum impacto referente à saúde mental em atletas de alto nível durante a pandemia. Mesmo que a gente aqui considere desde de adolescentes que têm interesse na prática de atividades físicas, e dentro dessas práticas, sobretudo na hora de lazer,
eles têm um indicativo de gostar da prática dos esportes até ao alto rendimento, mas aquilo que a gente traz ainda em alguns elementos referentes ao alto rendimento, nós também podemos observar aspectos referentes à população como um todo, porque, afinal de contas, todos nós estivemos aí envolvidos ou estamos passando, na verdade, por todo esse processo, né, todo esse impacto referente à pandemia. Mas, especificamente, aquilo que foi identificado nesse estudo referente a atletas de elite, mostraram que a insônia e a depressão foram as duas condições de saúde mental que tiveram o maior número de participantes em risco, ou seja, aquilo que ficou mais destacado, né, diante do impacto, do efeito que a pandemia teve referente a esses atletas. Uma outra coisa também que eu gostaria de trazer, já associando a ideia que eu falei anteriormente da relação da saúde mental, especificamente depressão, ansiedade, com as questões psicossociais, né, dos adolescentes, esse modelo aqui esquemático, ele, em resumo, ele demonstra o seguinte, referente aos adolescentes, né? Fala que traz a reflexão de que há diversas alterações na adolescência, não são alterações exclusivas, obviamente, da adolescência, se nós considerarmos o processo do desenvolvimento humano em seus ciclos, mas certamente chama a atenção para a qualificação dessas alterações. Então, na adolescência existem uma espécie de qualidade ou condição ou características dessas alterações que levam o adolescente a uma determinada condição ou uma determinada caracterização comportamental. De que maneira? Diante das situações e das pressões sociais, ele acaba desenvolvendo determinados pensamentos e aí esses pensamentos, eles vão, de alguma maneira, vão acabar caracterizando, fortalecendo certos aspectos emocionais deles, né? E que vai levar, numa forma de retorno, a alguns comportamentos, né? E aí nós denominamos aqui, já que estamos trazendo a ideia do estilo de vida, alguns comportamentos de risco à saúde, né? Que podemos identificar em relação à população adolescente. E aí é um grande desafio para o jovem atleta, sem dúvida alguma, porque ele também está suscetível a determinadas alterações. E aí nós encontramos mais um momento importante referente ao conhecimento, né, a abordagem da psicologia do esporte em aproximação com esse público, tá? Então, a literatura traz como potenciais indicadores de estresse psicossocial na adolescência o sentimento de tristeza, de solidão, má qualidade do sono, poucos amigos e pensamentos e planos de suicídio, além de outros que nós poderíamos elencar. E aí, diante disso, nós sempre estamos, volta e meia, nas nossas apresentações, estamos trazendo essa publicação recente que desenvolvemos, onde buscamos nos dados trazidos pelo projeto Atitude, a dimensão referente à ideação suicida entre os jovens, né? E aí a gente pode observar, aí, ao longo do tempo, aí 2016, 2011, 2006, 2011 e 2016, uma elevação, onde nós imaginamos que da possibilidade desse momento que estamos em campo, né? Exatamente hoje estamos com a equipe em campo fazendo coleta em diversas cidades do interior e aí nesse sentido há uma certa expectativa de que, em razão da pandemia, porque até 2016 nós não tínhamos o contexto da pandemia, que temos aí possivelmente algumas surpresas e talvez até uma elevação, infelizmente, de certas taxas, né? Ou certos percentuais de algo que não seria tão positivo, né? E finalizando, trazendo, digamos assim, um ponto referente à questão da dimensão do impacto da pandemia referente aos atletas, de uma maneira geral, a gente pode falar sobre
as inseguranças que eles têm relatado, né, na questão do trabalho, da carreira. A gente sabe que, em uma dimensão maior em relação à população ativa para o trabalho, houve um impacto significativo em relação ao trabalho de uma maneira geral. E no sentido do atleta, ele requer ainda ele requer ainda um desenvolvimento próprio, específico, para que ele possa atender a demanda, para que ele possa atender tudo aquilo que o esporte aguarda, né, do seu desempenho, das suas ações e etc. Então, um fim voluntário imprevisível da carreira, dificuldade de transição do esporte para outra carreira, de repente, se no esporte ele não vai conseguir ou não estava visualizando a continuidade por conta da pandemia, a dificuldade de transitar para uma outra carreira, decisões de planejar uma família, dependendo também da questão do resultado de eventos esportivos específicos, a interrupção do quadriênio olímpico, o cancelamento de grandes eventos esportivos, tudo isso a gente observa como, no contexto da pandemia, como tendo impactado de forma significativa referente os atletas de maneira geral. Então, para concluir, a minha proposta foi trazer uma reflexão sobre o conceito geral da psicologia do esporte, algumas possibilidades de dobramentos, como que nós podemos articular, ou muito mais como um estímulo para que a gente observe isso em relação ao estilo de vida e saúde, a importância de considerar a dimensão da saúde mental, né? E aí nós podemos, nesse sentido, observar de uma caracterização do desenvolvimento mesmo em relação aos seus ciclos dos jovens e especificamente dos jovens praticantes de esportes, como o esporte pode ser entendido como uma possibilidade positiva para a juventude, tá certo? Então, encerro aqui agradecendo a participação nessa primeira parte do nosso encontro, tá ok? Obrigada, professor João, foi ótimo escutá-lo, muitas informações aí ricas, que acho que no final aqui da nossa apresentação a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, né? Bom, vamos dar continuidade então. Eu gostaria de apresentar a professora Rosângela Vieira. Ela atua como psicóloga clínica e esportiva há 21 anos, é especialista em treinamento esportivo e terapia cognitivo-comportamental, fez seu mestrado em ciências da religião, é professora da FACHO e da FPS, escritora de diversos livros na área de psicologia, também atua como psicóloga do futebol profissional masculino do Esporte Clube do Recife, é psicóloga da CBPM e coordena o curso de especialização em terapia cognitivo-comportamental na FACHO. Professora Rosângela, conheço pessoalmente, foi minha colega no doutorado em Portugal. É um prazer imenso revê-la. Você continua a mesma, linda, maravilhosa, e muito obrigada mesmo por você estar aqui hoje, compartilhando aí todo o seu conhecimento, a sua bagagem com a gente. Então, fique à vontade, e o tempo aí para você é ilimitado. Muito obrigada. Ô, Francis, que delícia estar aqui com você. Prazer aí estar te reencontrando, né? Agora virtualmente. A gente se encontrou pessoalmente, agora virtualmente. E aí queria agradecer aí, né, o convite do professor Gustavo, professora Renata. É um prazer também estar aqui com o João, né? Que aí estivemos juntos na psicologia, agora nosso colega, né, aí na luta pela psicologia esportiva. Vou aqui compartilhar minha tela. Minha gente, eu me emociono, eu adoro falar da saúde mental no esporte, então eu estou aqui com o meu cronômetro de lado, porque eu sei me educar também no tempo, mas vamos lá para eu poder conseguir aí, né, respeitar aí todo o processo do protocolo do evento. Então, vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui, vou aumentar aqui, deixar a tela cheia, se travar, aí eu volto. Mas aí eu acredito que vai dar certo, vamos lá. Gente, eu estou aqui para falar, né, continuar aí essa fala do professor João. Na verdade, a gente combinou, né, dele dar um foco aí ao estilo de vida e eu trazer um pouco do que seria aí a preparação psicológica, né, a saúde mental no esporte de alto rendimento. E
eu trago aí, né, algumas modalidades que eu venho trabalhando, né, ao longo desses 21 anos. E quero falar, assim, especificamente do esporte de alto rendimento, tanto nas modalidades coletivas quanto individual, tá? Então, minha fala vai ser um processo aí geral para as duas modalidades, né, as individuais e as coletivas, porque, na verdade, a gente tem aí uma periodização, temos um planejamento na psicologia que ele vai estar atrelado às duas modalidades. A questão é, em termos de objetivos, de repente, quando eu estou aí trabalhando na modalidade coletiva, eu vou ter a criação da identidade de grupo e também um foco nos aspectos individuais dos atletas. E quando eu trabalho na modalidade individual, eu vou ter aí, né, o foco nos objetivos individuais, mas também vai ser importante trabalhar em grupo com algumas habilidades mentais que vão estar inseridas aí naquela modalidade no calendário esportivo. Então, eu trouxe essa imagem aí, né, como o Francis apresentou. Atualmente eu estou trabalhando aí nos esportes coletivos, né? Trabalhei muitos anos no basquete, né, minha carreira toda praticamente. O ano passado fui desafiada. Eu vivia dizendo assim, minha gente, ó, quem tiver aí dos meus alunos me escutando vai estar do meu lado dizendo que isso é verdade. Eu dizia assim, eu não vou trabalhar com futebol, porque meus atletas de esporte olímpico, os bichinhos sofrem muito, ficar pedindo dinheiro no sinal, faz rifa, né? E só um jogador do futebol poderia resolver a vida dos meus atletas, e aí eu não vou trabalhar, e de repente, quando foi ano passado, né, eu fui aí, né, presenteada para me desafiar no futebol profissional. Essa é a equipe que eu acompanho hoje, né, que é a equipe lá do Sport Recife. É muito bom trabalhar, né, com o gênero masculino. Trabalhei minha vida toda muito mais com o feminino, mas eu vou estar trazendo aí algumas questões, tanto do gênero masculino quanto do feminino. Então, essa aí é a equipe que eu faço trabalho hoje de intervenção coletiva, trabalho na Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno com a modalidade individual e também tenho experiências de alguns acompanhamentos aí de atletas lá na clínica. E o que é que eu queria assim, trazer, gente, para poder refletirmos aí nesse momento, tá? Eu quero falar de emoções, né, primeiramente. Quero também trazer a reflexão importante de que emoção é algo que faz parte da minha vida, da vida de vocês e da vida de todos os atletas. Por quê? Porque nosso cérebro é um cérebro emocional. Do lado direito, a gente tem aí as emoções consideradas positivas e negativas. Eu não falo mais nessa polaridade, eu falo agora de emoções, né? Porque tanto a emoção boa quanto a emoção ruim, ela tem um sentido de existir, ela tem uma finalidade importante para a nossa vida. E do lado esquerdo temos aí, né, o processo do pensamento, onde tomamos decisões, onde temos aí a concentração, percepções, resolução de problemas. Porém, os sintomas, eles fazem parte da nossa vida e da vida do atleta. Então, não tem problema os sintomas emocionais, eles estarem existindo no nosso dia a dia. A questão não é essa. A questão é como eu estou lidando com os meus sintomas para eu me adaptar melhor às situações da vida, para eu ter uma qualidade de vida, para eu ter um estilo de vida de forma mais adequada. Então, existem vários sintomas emocionais. Todo mundo tem os seus bloquinhos de sintomas, né? A gente tem sintomas na emoção da raiva, temos sintomas aí na emoção da ansiedade, na emoção da tristeza, da alegria. A questão é eu identificar os meus sintomas, eu compreender como é que esses sintomas eles estão agindo aí no meu organismo e no meu cérebro, e eu saber lidar de uma maneira assertiva para que eu consiga me adaptar de uma forma qualitativa à vida. Então, é exatamente isso que a psicologia vai trazer como um processo de saúde mental efetivo dentro do contexto de alto rendimento. E eu trago esses desenhos, eu adoro, né, essa imagem, porque é justamente o equilíbrio desse cérebro do lado esquerdo, né, razão, e do lado direito, emoção. E aí o lado esquerdo fala assim, você deveria dizer o que sente. E aí o lado direito das emoções fala, e você deveria sentir o que diz. É exatamente esse o processo aí que o atleta ele vai ter que aprender a lidar. Ele vai ter que aprender a conviver com esses dois lados. Tem hora que, em algum momento ali do jogo, ele vai ser cérebro-emoção, na hora do gol, na hora de uma cesta, na hora de um ponto no vôlei. Tem hora que ele vai precisar agir de forma assertiva com as questões cognitivas nas tomadas de decisões. E aí é essa medida, é esse equilíbrio que a psicologia vai estar ofertando para as pessoas que estão inseridas no alto rendimento.
E eu adoro essa imagem também, porque é o processo de autorresponsabilidade que é preciso que o atleta ele consiga realmente compreender que é dele. O psicólogo ele vai ofertar as técnicas, ele vai trazer a ciência para que o atleta ele faça esse processo de mudança por ele e pela equipe que ele está fazendo parte. Então, a imagem diz, até que enfim alguém veio me salvar, né? E aí a pessoa fala, sou eu. É exatamente isso que a psicologia faz no alto rendimento. A gente faz com que o atleta seja psicoeducado, para que ele consiga compreender que a responsabilidade da identificação, compreensão e modificação do comportamento vai ser dele. Eu sempre utilizo uma imagenzinha que é uma mãozinha, né, a pessoa na bicicleta ali pedalando, e uma mãozinha empurrando. Eu digo que o psicólogo é essa mão que vai dar o estímulo, só que quem vai pedalar é o próprio atleta. Ele que vai direcionar, ele que vai realmente saber o caminho que ele vai seguir. E trazendo um pouquinho aí da questão da saúde mental, vou só voltar um pouco para poder eu ler aqui para vocês. Vamos lá. Possuir saúde mental e emocional favorece as relações com os demais e consigo mesmo, melhora a aprendizagem, facilita a resolução de problemas e promove o bem-estar. Resumindo, né, faz com que o atleta ele tenha uma melhor adaptação, não só às situações da vida dele, para lidar com diversas demandas do contexto de alto rendimento, como também as pessoas que estão inseridas ali, né, nesse contexto dele, e ao mundo. Então, a saúde mental ela precisa ser realmente algo inserido num contexto de alto rendimento. Porque, gente, não é fácil para o atleta, né? Eu fui atleta profissional de basquete, eu joguei 24 anos, e aí tudo que eu trabalho com o meu atleta, eu sei o que é, porque assim, eu vivi na pele. Então, eu sei o que é, muitas vezes, a gente ser cobrado de forma exaustiva, eu sei o que é uma pressão interna intensa, muitas vezes a injustiça no alto rendimento, as escolhas muitas vezes que não dependem da gente, dependem do técnico, e existem muitos fatores envolvidos que a gente precisa fazer o atleta e as pessoas nesse contexto entender que a saúde mental ela tem que existir para o atleta. E o profissional que vai proporcionar isso é o psicólogo e o psiquiatra. E aí eu estou aí, João é prova disso, eu estou aí numa luta há 21 anos, junto com outros colegas e amigos, para que a gente consiga inserir nos clubes os profissionais de saúde mental. Porque quem cuida de saúde mental é psicólogo e psiquiatra. E a gente, infelizmente, né, tem algumas distorções que acontecem, e cada vez mais eu venho conversando com colegas amigos e com os alunos estagiários para que a gente consiga colocar essa saúde mental de uma forma efetiva, ética e comprometida com a humanização. A saúde mental é um termo utilizado, né, para descrever um nível de qualidade de vida cognitivo, emocional ou a ausência da doença mental. Numa perspectiva mais holística, ela inclui a capacidade do indivíduo para apreciar a vida, né, para que ele encontre um equilíbrio nas atividades e esforços para atingir uma resiliência psicológica. Então, basicamente, é isso que a gente vai proporcionar num contexto de alto rendimento. Porque o atleta, ele precisa aprender a lidar com os desafios. E ele tem desafio, gente, todo dia. Ele tem desafio quando ele chega no treino e ele está treinando ali naquele dia, muitas vezes com dor física, com dor emocional. Ele tem desafio quando ele sofre pressão da família. Ele tem um desafio quando ele, muitas vezes, ele não está naquela equipe principal. Então, quando ele é cortado de uma seleção. Então, é o tempo todo ele lidando com desafios. E eu gosto muito dessa palavra, né? Eu não utilizo nem mais problema, né? São os desafios dos meus atletas. Por quê? Porque ele precisa encontrar nele uma força interna para que ele consiga realmente caminhar de uma maneira onde ele sofra menos. Então, a saúde mental vai promover isso. A preparação, tanto emocional quanto cognitiva, vai fazer com que o atleta ele sofra menos. Porque a perspectiva que a gente tem daquela frase, né? O esporte, né, é o meio onde a gente promove saúde. E eu digo sempre assim, o alto rendimento, a gente vai ter ali, né, um meio onde a gente vai precisar fazer com que o atleta ele esteja fortalecido internamente.
porque existem muitos gatilhos, existem muitas situações onde essa saúde aí mental física vai ser comprometida. E aí eu utilizo o meu exemplo, né? Eu hoje, o meu corpo não é o mesmo diante de ser atleta, né? Eu tenho aí torções aí nos 2 pés, ruptura parcial nos 2 ombros, meus dedinhos são tudo troncho, né, das boladas de basquete. Então a gente acaba assim, que faz a transição e você leva um legado aí, né, de algumas questões aí na saúde física e emocional. E o psicólogo ele vai fazer o seguinte, ele vai promover durante a modalidade esportiva, naquela periodização que o atleta está vivenciando, um pouco, né, de saúde mental, no sentido de que do atleta ele não adoecer. Tá? Mas aí João trouxe alguns dados, e é o que a gente está percebendo também no alto rendimento. Existem atletas que têm transtornos de ansiedade, existem atletas que têm transtornos de depressão, e aí a gente está nessa luta, né? Inclusive, eu acompanhei o caso, né? Acompanho de Everton Felipe, que foi um dos atletas, né, que eu trabalho lá, né? E a gente, no ano passado, fez essa parceria, né, com o psiquiatra para poder fazer esse tratamento e esse autocuidado dele. E ele tem um transtorno depressivo e ele conseguiu e consegue ter uma qualidade de vida a partir desse cuidado que ele se permitiu, tanto na psicologia quanto também na psiquiatria. Então, não existe, né, uma definição oficial para o conceito de saúde mental, né, na OMS, mas o termo está relacionado à forma como uma pessoa reage àquelas demandas, exigências, as mudanças e desafios da vida. Então, como a pessoa vai harmonizar a nível mental, tá? As questões tanto das emoções quanto dos pensamentos, para que ele possa ter tomado as decisões muito mais assertivas do que não assertivas. E aí o esporte, que é esse meio, né, esse fenômeno aí sociocultural, envolve a prática voluntária daquela atividade aí predominantemente física, competitiva, porque a gente está falando aqui de alto rendimento, com a finalidade recreativa ou profissional. Porém, existe uma predominância também física não competitiva, né, com a finalidade de lazer, contribuindo para a formação, desenvolvimento e aprimoramento físico, intelectual e psíquico dos seus pacientes e espectadores. Então, o esporte traz, né, vertentes aí, onde João já trouxe um olhar aí voltado para o esporte, e eu vou estar trazendo esse olhar, né, da questão do alto rendimento aí. E a gente vai parar para pensar um pouquinho, né, quais são os benefícios em relação ao alto rendimento, trazendo a saúde mental. Existem realmente benefícios para o atleta apresentar um bom desempenho, tem que ter saúde mental? Será que para o atleta render, ele precisa necessariamente ter aí um equilíbrio e desenvolver inteligência emocional? O esporte de alto rendimento promove saúde mental ou não? Quem são os profissionais que auxiliam o atleta no desenvolvimento da saúde mental? Então, algumas reflexões que eu estou trazendo aí para que a gente consiga realmente amadurecer esse momento que a gente vive aí, de pandemia ainda. Vamos ter um legado na pós-pandemia, gente. O que se vê aí de estudos de comportamento é que vamos ter aí, no final, sei lá, a partir de vamos lá, julho em diante de 2023, a gente vai ter um aumento, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, pessoas com problemas de sono. Então, infelizmente, o legado que a gente vai ter aí é um legado da saúde mental. Eu digo que isso aí é um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que a gente vai ter o psicólogo realmente efetivado como profissional valorativo e visto para a necessidade de trabalhar a saúde mental, né? E tem um lado ruim de tudo isso que a gente vem vivendo desde que começou aí a pandemia. Então, algumas reflexões que eu trouxe aqui. E o que é que eu queria também, né, trazer para que possamos pensar? Como é que seriam esses profissionais dentro do contexto de alto rendimento? E aí eu trago a comissão técnica. Pessoal, quando eu falo comissão técnica, eu trago ali técnico, auxiliar técnico, assistente, preparador físico, né? Uma comissão mais realmente dentro de quadra, uma comissão de dentro do campo. São aqueles profissionais que estão ali no dia a dia, realmente vivenciando essa questão da motricidade e dessa dinâmica mais intensa e frequente, tá? E aí eu trago a importância de existir um psiquiatra. Isso ainda é uma estatística muito pouca no Brasil. Pouquíssimos clubes, eu não sei nem dimensionar isso, né, em termos de quantitativo, mas pouquíssimos clubes têm o médico psiquiatra. A maioria dos clubes tem o médico ortopedista. E é preciso que a gente reflita sobre isso. Tem que existir um psiquiatra, porque é o psiquiatra que ele vai conseguir realmente dimensionar
qual é a medicação assertiva para aquelas pessoas que estão passando por um transtorno de depressão, de ansiedade, por muitas vezes um estresse pós-traumático, né? E outras formas aí que a gente sabe que existe, né, de transtornos e crises. O psicólogo, né, a luta que vem se travando aqui há muito tempo no Brasil, colegas aqui do Nordeste, do Sudeste, do Sul, a gente vem tentando aí inserir o psicólogo dentro dos clubes de uma forma obrigatória, infelizmente ainda não existe, né? Não é algo que realmente seja real ainda, mas vai existir. O educador físico também, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista, assistente social, o massagista, o roupeiro, etc, etc, né? Então, existe aí vários profissionais que vão dimensionar essa comissão. E para que possamos estar juntos na luta pela qualidade de vida desse atleta, tanto da saúde mental quanto física, é preciso que exista uma equipe. Hoje eu trago a importância de uma equipe multidisciplinar, mas não é só aquela equipe multidisciplinar onde o atleta ele está sendo espectador. É trazer uma equipe multidisciplinar onde o atleta ele é o protagonista do processo. Então, o atleta ele faz parte do tratamento dele. E eu posso trazer o exemplo de Everton Felipe também, né, que joga lá no esporte, que está comigo, quando a gente fez uma parceria na psicologia para que ele realmente fosse colaborador do processo, do tratamento dele, eu falei assim, olha, eu preciso chamar um colega meu, um psiquiatra, para a gente conseguir te ajudar. Eu sozinha, eu não consigo ajudar você, porque eu vou trabalhar para que você reconstrua a tua parte mental, no sentido de você ressignificar suas dores, seus sofrimentos, mas eu preciso que exista um colega meu aqui da medicina que vai te ofertar um remédio, para que você seja reduzido no teu sofrimento, dos teus sintomas. Então, não fazemos nada sozinho nessa vida, né? Eu digo que quando a gente vem aqui para a Terra, a gente vem para fazer o bem, para aprender e para ensinar. E aí não tem nenhum trabalho que seja feito onde você vai ter o sucesso ali sozinho. Então, essa equipe multidisciplinar do alto rendimento, ela traz aí várias correntes filosóficas, científicas, para que a gente coloque o atleta no protagonismo do processo dele de atuação e consigamos ajudar ele na evolução. E aí eu venho trazendo aí, estou aqui olhando meu tempo, viu, minha gente? Estou de olho. Eu venho trazendo aí 3 palavrinhas que eu adoro: pensamentos, emoções e comportamentos, né? Pensamentos, né? A primeira palavra que eu vou trazer aqui, que é importante para essa saúde mental no alto rendimento. Isso é tudo, gente. Pensamento é algo extremamente importante e necessário nos dias de hoje, principalmente no momento que vivemos, tá? Um atleta que tem uma qualidade de pensamento é um atleta que vai gerar nele, tá, uma emoção que vai fazer ele funcionar de maneira mais adaptativa na hora dele decidir. Por quê? Porque o pensamento, ele traz aí uma vertente de pensamento bom, funcional, positivo, e outra de pensamento ruim, disfuncional e negativo. Não controlamos pensamentos. Eu até brinco muito com meus pacientes e atletas. Minha gente, ó, se todo mundo controlasse pensamento, a vida não ia ter graça, porque não ia ter psicólogo. Como é que existia a ciência da psicologia se pensamento todo mundo conseguisse controlar? Todo mundo ia pensar só coisa boa, a vida ia ser muito sem graça. Então, como é que eu ia ser feliz se não tivesse psicologia na minha vida? Então, tem que existir ali, né, os pensamentos bons e os pensamentos ruins. E aí, o que é que a gente vai estar trabalhando? Para que esses pensamentos eles sejam modificados e eles consigam ser monitorados pelo próprio atleta. Então, o atleta ele vai aprender primeiro, que o pensamento dele ele não controla. Segunda coisa, que aquele pensamento dele, ele tem que ser identificado a partir do monitoramento que ele vai fazendo. Quando ele identificar que o pensamento dele está sendo disfuncional, ele vai trabalhar com exercícios e técnicas mentais para que aquele pensamento disfuncional se transforme no pensamento bom, no pensamento qualitativo. Ele fazendo isso mentalmente, ele vai gerar novas emoções. As emoções que ele vai potencializar com um pensamento realmente bom vão ser emoções que são emoções positivas. E aí é esse joguinho, essa brincadeirinha aí que a gente vai proporcionar para o atleta ali de alto rendimento. E a partir dessa modificação do pensamento, das emoções, o que é que vai acontecer com o atleta, pessoal? Ele vai ter mais comportamentos assertivos. Ele vai deixar de ser um atleta, muitas vezes, que ele vai tomar decisão errada de forma constante, e ele vai passar a tomar decisão mais assertiva de uma forma constante. Ele vai também deixar de ser passivo, e ele vai aprender
a agir de forma adaptativa, buscando uma qualidade onde ele tenha menos sofrimento e ele consiga proporcionar para ele mais momentos de prazer, de leveza e de plenitude no esporte que ele escolheu. O psicólogo do esporte, gente, ele faz basicamente isso. É uma das melhores definições que existe do Emberg e Gold, que são dois americanos que trabalham na área, né, aí há muito tempo, e eles vêm trazendo essa definição que eu acho o máximo, né, que é justamente o psicólogo entender e ajudar atletas de elite, crianças, indivíduos física e mentalmente incapacitados, idosos e praticantes em geral, a alcançar o desempenho máximo, satisfação pessoal e desenvolvimento por meio da participação. Vocês estão vendo aí que em nenhum momento a gente fala que o psicólogo ele vai estar numa equipe para a equipe só vencer ou para a equipe, de repente, só conseguir as metas, tá? A proposta não é essa. A proposta é o psicólogo ensinar, psicoeducar o atleta, a equipe, para que aquela equipe e aquele atleta consiga aprender a treinar a mente. Treinar a mente significa eu, primeiro, aceitar as emoções, eu identificar que tipo de pensamento e de emoção eu preciso compreender a nível de ressignificação, a nível de mudança, e eu proporcionar no meu dia a dia, seja dentro do esporte ou fora do esporte, melhores decisões. Decisões que me deixem muito mais tranquilos, mais em paz. Então, a proposta da psicologia é treinar a mente do atleta. É basicamente isso. Eu lembro que quando eu vou sempre assim, quando eu comecei a trabalhar lá no esporte, eu tive muito esse cuidado de como a psicologia ia chegar. Por quê? Porque, às vezes, a psicologia ela é distorcida, minha gente, não só no futebol, mas em qualquer modalidade esportiva e no mundo. As pessoas têm uma ideia, às vezes, distorcida do que o psicólogo faz. E aí eu tenho muito esse cuidado nesse processo aí de acolhimento. Por quê? Porque o atleta, né, ele tem que ver o psicólogo como mais um cientista que vai estar ali ajudando ele a treinar uma área que ele não treinava. E é exatamente a proposta da psicologia esportiva. É fazer o atleta entender que ele vai treinar a mente dele a partir daquele dia que ele vai ter esse conhecimento aí da ciência psicologia. Ele vai treinar a mente dele nas habilidades cognitivas e nas habilidades emocionais. É só isso, né? O atleta não está ficando doido porque tem um psicólogo na equipe, o atleta não é a pessoa que tem mais problemas no mundo por isso. É basicamente isso, treinamento mental nas habilidades emocionais e cognitivas. Coisa importante que eu queria deixar aí para quem está fazendo parte desse evento aí, por favor, minha gente, me ajude, ajude João também a espalhar no mundo que palestra é uma coisa e preparação psicológica é outra, tá? Palestra, gente, pode ser realizada por qualquer profissional, ela é informativa, o conteúdo é específico, ela é breve, ela não é preparação psicológica. A gente precisa tirar essa distorção que foi criada aí no contexto esportivo de rendimento. Palestra é uma coisa, preparação psicológica é isso aqui. A preparação psicológica é realizada por um profissional credenciado ao Conselho Regional e Federal, por um psicólogo. Ela é realizada a partir de uma periodização, que vai ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Ela é estruturada porque existe uma avaliação, onde traçamos o perfil psicológico do atleta e da equipe. A gente vai fazer uma análise dessa avaliação que foi feita para identificar qual é o perfil diagnóstico em termos de treinamento mental. Então, o que essa equipe está precisando ser treinada mentalmente? E ela apresenta técnicas que são baseadas em princípios teóricos. Resumindo, preparação psicológica é uma ciência. Quem faz preparação psicológica é o psicólogo. Nessa imagem aí, né, eu estou especificamente falando do alto rendimento, mas a gente sabe que a psicologia, como o João também colocou, ela é muito mais ampla, né? A psicologia está hoje onde está o atleta, onde está o praticante de atividade física, onde está a pessoa, então a psicologia ela está em qualquer lugar. Essa imagem aí da categoria sub-23 lá do esporte, né, em parceria com a Ariane, que é a psicóloga que está comigo lá, né, na base. Eu estou no profissional, ela está na base. Depois vou mostrar a vocês como a gente hoje está vivendo um momento maravilhoso na psicologia esportiva aqui no nosso estado. O estado que a gente tem hoje, né, que realmente é uma referência, é o estado de Pernambuco, gente. Eu estou muito feliz em dizer isso, que eu digo com propriedade, eu vou mostrar por quê, tá? E temos aí um serviço de excelência aqui em Pernambuco na psicologia esportiva, tá? Esse treinamento ele é feito a partir de quê?
Ele é um treinamento, como eu disse a vocês, de habilidades psicológicas, né, mentais e emocionais. E esse treinamento que é realizado no dia a dia, ele é feito de uma maneira sistemática, consistente, buscando uma excelência esportiva, tá? A gente busca uma qualidade. E aí eu trouxe essa imagem para mostrar como é que a gente vai fazendo isso, né? O trabalho do psicólogo, ele acontece em qualquer lugar, tá? O psicólogo está trabalhando onde o atleta está. Então, se a gente muitas vezes não tem uma sala, se a gente de repente não tem um espaço fechado, a gente vai estar trabalhando em qualquer ambiente que o atleta está ali no dia a dia dele, e isso é que vai fazer a psicologia ela realmente ser dinâmica, tá? Algumas habilidades aí como exemplo, estou olhando aqui meu tempo, tenho 3 minutinhos. Algumas habilidades aí que a gente vai trabalhando, como coesão de grupo, integração de grupo, confiança, autoconfiança, ansiedade, estresse, motivação, comunicação, atenção, tomada de decisão, etc. Nosso trabalho é feito através de 3 períodos, de preparação ou pré-competitivo, competitivo e pós-competitivo. Utilizamos vários recursos, trouxe alguns exemplos, técnicas psicológicas que podem ser escritas, podem ser lúdicas, podem ser práticas, né? A gente faz dinâmica de grupo, trabalha de uma forma assim bem ampla. Utilizamos alguns diários, que são registros que os atletas podem fazer nos treinos de competição. Utilizamos textos, vídeos, técnicas de relaxamento, respiração, visualização mental e outras técnicas. Eu trouxe aí para vocês alguns exemplos de técnicas, mas eu não vou me deter, né, a falar sobre isso, mas aí fica aí para vocês visualizarem como é que a psicologia trabalha. Essa é uma técnica que a gente vai aplicando no início da entrevista, né, quando a gente vai começando a avaliar o atleta sobre quem é ele, o que é que ele faz, o que é que ele não faz, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. A gente trabalha também com objetivos e planos de ação para identificar aí como vai ser o planejamento daquele atleta. Outra técnica que envolve vantagens e desvantagens, né, em relação ao atleta ter que tomar decisões na vida dele, né? Muitas vezes as decisões elas interferem em outras pessoas ali do contexto esportivo. O objetivo da gente é sempre trazer o atleta para essa zoninha da aprendizagem. Então, para isso, vamos tirar o atleta da zona de conforto, ele vai permear pela zona do medo e ele vai conseguir chegar na aprendizagem para que ele consiga ali atingir os objetivos e metas. E eu trouxe um exemplo do que é uma mente treinada, tá, gente? Isso é uma situação real de um atleta meu de natação que eu acompanhei há um tempo atrás. Ele levou uma bronca do técnico, a situação foi bronca do técnico. O que é que ele pensou? Vou dar o meu máximo, mostrar que vou vencer. Qual foi a emoção que ele sentiu? As emoções, confiança, esperança e tranquilidade. Como é que foi o comportamento dele? Melhorou o rendimento e atingiu o objetivo. Então, isso é o que a psicologia faz. A nossa proposta dentro da saúde mental no contexto de alto rendimento é essa. Não é fazer o atleta não ter problemas, não é fazer o atleta ele ser feliz plenamente, é fazer o atleta se fortalecer internamente nas estruturas dele, para que ele consiga enfrentar os desafios, sofrendo menos, e ele consiga ter satisfação pela realização do esporte e também ele consiga ter um crescimento pessoal na vida dele. A técnicazinha de respiração, cheira rosa, sopra vela, técnica bem legal, gente. Vocês podem praticar que ajuda muito. A técnica do semáforo para utilizar no controle da raiva, né? Pare, respire fundo, explique o problema e como você se sente. Alguns cartõezinhos de elogio, que também meus atletas recebem elogios, eles recebem recompensas da PSI, então aí eu criei esses cartões aí há 2 semanas atrás, e eles recebem, né, a partir da evolução que eles vão tendo. E estou terminando já, viu, Renata? E todo mundo aí, já estou terminando? Vamos lá. Eu queria dizer para vocês isso, que é um momento muito feliz na minha vida, tá aqui expondo isso para vocês, tá? Desde 2012, que eu venho fazendo parceria com as faculdades para que a gente consiga colocar o aluno para estagiar na psicologia esportiva. E hoje, Pernambuco é referência no Nordeste e no Brasil. Temos 39 estagiários só esse semestre, e é em torno desse número todos os anos, tá? Entre 30 e 40. E eu fico feliz porque tem aí estagiários em várias modalidades esportivas. Próximo semestre vamos estar aí com mais 2 campos de estágio, 2 modalidades a mais, e é um momento que eu digo assim, que a gente não chega nesse momento aqui sozinho, né? Eu estou lutando sozinha, eu estou lutando aí há 21 anos, mas eu não estou sozinha nessa luta não, viu? Eu vivo trazendo assim as pessoas, João agora está comigo, e estamos aí, né, nesse processo de aprendizagem dessa clínica escola, né, da clínica e escola no sentido já desse olhar mais maduro da universidade, e trago aí alguns supervisores, alguns psicólogos que estão comigo nessa luta,
São algumas pessoas que passaram por mim, alguns foram meus alunos, outras foram minhas colegas e são, né, já colegas da área há muito tempo. Então, hoje eu fico feliz em dizer que Pernambuco realmente é um estado potencial na psicologia do esporte. Eu tenho orgulho de dizer isso, e eu digo que a gente tem que falar do que é bom, e a gente tem que se mostrar mesmo no sentido bom, minha gente, no sentido, né, da gente mostrar para as pessoas o que está sendo feito. Se eu não trouxer para vocês aqui isso, se eu não falar dos meus estagiários, que eu tenho tanto orgulho dos meus colegas, quem vai falar? Então, fico feliz de estar aqui, podendo compartilhar isso com vocês, tá? Esse é o livro que foi lançado por mim em 2018, foi sobre preparação psicológica de atletas no alto rendimento, tá? Um dos livros. Alguns joguinhos que a gente vem desenvolvendo também. O jogo da tomada de decisão no esporte. Esse jogo aí, o alfabeto do atleta, que trabalha a confiança, trabalha o processo de ressignificação de mudanças boas. De pensamentos bons. A gente trabalha também a questão emocional, e tem esse outro joguinho, que é o dado das emoções. Queria convidar as pessoas, a gente vai ter a primeira pós, né, aí, que vai ser de psicologia do esporte e projetos esportivos, e eu vou estar fazendo parte desse corpo docente. Então, quem tiver aí, gente, aí nesse evento, que quiser realmente uma pós-graduação, vocês estão convidados, vai ser a primeira pós totalmente online, que vai existir aqui no Nordeste. Então, eu queria também pedir licença para divulgar isso aí, que eu acho que é um momento importante para o nosso estado e para o Brasil todo. Gente, obrigada aí, meu sorriso de gratidão, né? Espero ter contribuído, tá? Eu fui bem educadinha, só passei 2 minutos, e aí estou à disposição. Ótimo, muito bom, Rosângela. Escutar você é sempre, assim, muito gratificante. É muita informação, muito clara, muito gostoso mesmo escutar você. Vamos chamar o professor João para voltar aqui também? E aí a gente pode bater um papo, temos várias perguntas, né? Muito bem. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte, para ficar mais interessante a conversa. Vocês dois podem dar a opinião de vocês, trocarem informações entre vocês, para a gente poder perder um pouco daquela formalidade, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta da Adriele, se eu não me engano o nome dela, deixa eu olhar aqui no chat, eu estava com ela até agora e subiu, só um minuto. Vamos lá, meu Deus. Anne, desculpa, é da Anne Graciele, eu juntei os dois nomes. Ela diz assim, a atuação desses profissionais, os psicólogos do esporte, seria mais ou menos em que formato? É um formato de clínica, um atendimento de clínica, ou seria dentro, sei lá, talvez dentro do próprio jogo, do momento do jogo? Acho que acontece, olha eu dando palpite, né? Acontece em todo momento, não sei. É porque... Posso começar, João? É porque a gente falou, eu falei da forma geral, né? Mas nosso trabalho, ele é um atendimento clínico esportivo. Então, fazemos o atendimento individual. Esse atendimento individual, ele pode ser semanal, pode ser quinzenal, ou pode ser mensal, ou trabalhamos também de urgência, né, de plantão, onde o atleta, a hora que ele precisar do psicólogo, vai ter ali, né, o psicólogo disponível para ele. E o atendimento em grupo, na verdade, esse grupo acontece de forma constante. Então, o psicólogo está no planejamento da equipe, junto com os outros profissionais. Temos ali o nosso dia de atendimento de grupo, e temos os individuais que são agendados e outros que vão estar ali sendo disponíveis para os atletas, tá? Então, uma vez por semana o grupo acontece, e individual a partir da necessidade e demanda de cada atleta. João? Eu acho que a explicação de Rosângela foi perfeita, que talvez a pergunta ela tenha visualizado a clínica no conceito assim mais tradicional do deslocamento da pessoa até um espaço específico, né? Como disse a professora Rosângela, essa clínica, digamos assim, de uma outra forma, pode acontecer no sentido de uma escuta e etc., nos diversos espaços onde esse atleta está, né? No próprio contexto ali da modalidade, dependendo da situação, né? Ou seja, o psicólogo ele vai estar onde houver aquela demanda, onde houver a demanda da pessoa, né? Aí organizado dessa maneira como a professora Rosângela colocou, e incluindo a observação é muito frequente
que se observe os treinos, que tem esse profissional ali observando treinos, observando campeonatos e tal, as partidas, tá? Tá certo. Eu estava pensando aqui, né? A gente tem visto a evolução que a psicologia, principalmente dentro do esporte, ela tem alcançado, né? Na última Olimpíada, inclusive, nós tivemos a oportunidade de ver um atleta de altíssimo rendimento praticamente abandonando uma competição para cuidar da sua saúde, porque ela percebeu que naquele momento ali era mais importante ela cuidar dela do que ganhar mais uma medalha, que seria importante, mas não faria tanta diferença já na vida dela. Então, ela pesou isso e eu acredito que isso tenha sido... a responsabilidade disso é realmente o trabalho que ela teve ali da psicologia, dando suporte para ela. Mas a minha pergunta seria mais a questão assim, será que a gente teria mais pessoas tomando essas decisões, não só no esporte de alto rendimento, mas também no contexto, por exemplo, do esporte escolar ou até na prática de exercício físico? Vamos pensar aí de pessoas que têm uma vida de entre aspas, atleta, que vai para a academia e tem toda aquela neura de corpo perfeito e tudo mais. Se a gente tivesse alguma educação em psicologia, nos anos já iniciais, que as crianças e adolescentes começassem a ter contato mais com essa questão de mudança de comportamento. Aí não sei se o João consegue trazer alguma informação mais científica, acadêmica, de dados mesmo, que tem alguma coisa aí já sendo produzida, não sei, João. Deixa eu ver se eu entendi, no sentido de se houvesse, digamos assim, já uma espécie, quase que uma cultura desenvolvida a partir já da infância, da adolescência, que facilitasse ao sujeito, comparativamente, quando você disse assim, que os atletas de alto rendimento, eles fizeram uma observação, análise do seu contexto e perceberam, agora eu preciso parar. E possivelmente eles chegaram a esse ponto porque eles tinham uma espécie de educação ou observação a respeito do como era fundamental olhar para o lado digamos, da saúde mental deles, né? E que se não tivessem essa educação, talvez eles estivessem persistindo ali no rendimento, né? Em detrimento da sua própria condição mental. Nesse sentido, eu não consigo visualizar especificamente, assim, não consigo trazer de imediato os dados a respeito disso, mas sem dúvida alguma, até mesmo no próprio conceito do rendimento, de esportes, etc., ainda existem coisas elementares, fundamentais, ainda que nós precisamos avançar. Parece que não é algo, não há nenhum empecilho nesse sentido, mas volta e meia vem essa discussão a respeito de se de fato o esporte é algo que é benéfico, é algo que de fato pode, mesmo que seja com a ideia de competir, né, enfim, de participar de uma forma estruturada de campeonatos, competições. Há quem que não acha interessante essa ideia no sentido de promoção da saúde do sujeito, já que pode levar exatamente na ideia do privilegiar o rendimento em detrimento da saúde da pessoa, mas é isso que você traz. Na verdade, eu tenho observado esse movimento referente a um número cada vez maior de atletas que chegam um momento e falam, não, eu preciso organizar esse ponto que é fundamental. Então, isso é uma reflexão de que possivelmente as pessoas estão tendo alguma ação, mesmo que a gente ainda não tenha esse suporte todo, a partir da escola, a partir do desenvolvimento da criança, do adolescente, numa espécie de educação, como você colocou essa palavra, no sentido de observar seus limites, o contexto, etc., que ela possa ir conseguindo lidar com essa questão, né? E posso falar um pouquinho,
Francis, rapidinho. Claro! Só para complementar, e principalmente, João, em relação ao que a gente está vivendo aí na pandemia, né? Então, tivemos aí uma procura triplicada por profissionais de saúde mental. A gente hoje tem crianças, né, de 9, 8 anos pedindo aos pais para ir para a terapia, né? A gente tem uma busca aí, um movimento que não existia antes da pandemia. Porque antes você tinha ali os pais, muitas vezes, levando a criança, levando o pré-adolescente, né, adolescente, e às vezes era levando forçado, né, que queria que o filho fizesse terapia, e isso já mudou. Hoje o contexto da busca da terapia, do psicólogo é outro, né? É a pessoa, né, ela indo em busca, porque ela está sentindo a necessidade para realmente ela conseguir desenvolver inteligência emocional. Então, ela vai encontrar isso aonde? Na psicologia. E aí esse movimento está indo muito, né, à procura do psicólogo. Então, eu digo que foi assim, a pandemia trouxe esse legado para a gente, onde você tem aí, né, os consultórios que estão cheios de pacientes, né, as terapias online que estão realmente sendo muito mais procuradas do que as presenciais. Então, esse movimento eu acho que está sendo maravilhoso. É a necessidade das pessoas fazerem esse autocuidado e as pessoas se conhecerem para poder conseguir ter uma adaptação mais qualitativa à vida. Ótimo. Pegando o gancho aí do que a professora Rosângela falou, sobre o que está acontecendo hoje, né, pós-pandemia, com as crianças e tudo, a gente leva um pouco mais para o contexto da escola. Aí a Gessilene fala assim, olha, eu sou psicóloga, mas também faço curso de educação física e vejo uma certa confusão. Os profissionais de educação física oferecem serviços, como se cuidasse da saúde mental. Promovem, promover, ela coloca assim, promover é uma coisa, quer dizer, eu acho que ela está querendo dizer assim, fazer menção de que a psicologia é importante é uma coisa, agora você usar, o profissional tomar, né, como seu essa função, acho que não é interessante. Mas pensando lá, qual seria a possibilidade, é uma pergunta do professor Gustavo, como seria assim, que os profissionais de educação física, os professores talvez, tivessem... poderiam usar os conhecimentos, as informações da psicologia para, de alguma forma, fomentar a prática do esporte, melhorar a aderência na prática de exercícios. Então, assim, apesar de a gente não ter o papel de atuar diretamente, o que seria importante a gente fazer, observar ou estimular para que essas pessoas tivessem uma vida mais ativa, vamos chamar assim? Para os dois, viu? Fica à vontade. Certo. Francis, o treino mental, ele pode ser realizado por qualquer pessoa, qualquer profissional. A questão é a gente, a partir da nossa leitura individual, né, da nossa capacidade técnica, conseguir desenvolver e ofertar isso para a pessoa, respeitando aí aquela condição do saber fazer de forma ética e comprometida e humanizada. Então, um técnico, ele pode fazer o treino mental ali no atleta, né? Pode treinar mentalmente aquela equipe? Pode, a partir da leitura dele, né, na educação física. Então, qualquer profissional, qualquer pessoa pode fazer a psicoeducação. E o que é que eu percebo, assim, o que é que falta no Brasil, que eu vejo que poderíamos fazer isso de uma forma mais simples? É a gente criar programas de inteligência emocional nas escolas, naqueles clubes, associações que ainda não têm um profissional de saúde mental. Então, o programa de inteligência emocional, ele vai trazer as emoções, tanto as emoções funcionais como as disfuncionais, para que a gente consiga desenvolver exercícios e técnicas para ensinar esses alunos, esses atletas, essas pessoas, a realizar essa prática. Então, o que está acontecendo aqui em Pernambuco é o terceiro colégio que a gente está tendo crise de ansiedade coletiva. Isso aí acontece por quê? Porque tem um neurônio espelho, né, que se um adolescente, ele vai ter, de repente, uma crise ali gatilhada, os outros vão começar a entrar nesse processo de crise também, a partir de cada sintoma específico, e se, de repente, né, não só as escolas, mas instituições de saúde, instituições esportivas, começassem a criar programas de inteligência emocional, ensinasse aos alunos, aos atletas, né, as pessoas iam fazer a própria aplicação dessa regulação nelas. Então, o que a gente precisa, assim, eu acho que tomar de medida, assim, mais urgente, é ensinar as pessoas a fazer a educação emocional nelas. Mas como a gente vai ensinar se não existe ali,
né, alguns profissionais que estão ofertando, e a própria proposta da instituição também, muitas vezes, não está sendo essa, né? Então, é algo que a gente precisa repensar de forma urgente. Quantas escolas em Pernambuco e no Brasil vão ter que existir ainda as crises coletivas de ansiedade para poder a gente começar a fazer alguma coisa, né? Então, o treino mental, a questão da psicoeducação mental, ela pode ser realizada por qualquer pessoa. Agora, é preciso ter esse comprometimento, ter essa capacidade do saber fazer. E eu digo isso porque, assim, a gente educa um paciente, educa um atleta, esse atleta educa o pai, né? Eu lembro de um exemplo que, ó, bem rapidinho, de uma atleta minha que está comigo há 3 anos e 5 meses, e quando ela foi para a competição, na época ela tinha 11 anos, e ela saiu da competição e o pai dela quase tendo um troço no coração, né? E ele, meu Deus, minha filha, né, queimou ali a largada e agora como é que vai ser? E ele preocupado com ela, e aí de repente ele na expectativa dela chegar perto dele, e quando ela chega, ela faz assim, pai, tá tudo bem, né? Isso é que aconteceu comigo, podia ter acontecido a qualquer momento. Eu tô triste, eu tô decepcionada, mas eu vou ali, eu vou chorar e daqui a pouco eu volto para a próxima prova. E aí ele toma um susto quando ele escuta isso, né? O que é isso? É inteligência emocional. Ela condicionou o cérebro a fazer o autocuidado dela. E esse pai começou a se regular a partir da filha. Então, a psicologia faz o quê? Inspira cada pessoa nesse processo de psicoeducação, e a pessoa que está sendo ali, né, inspirada na psicoeducação, ela vai promover a mudança na família, com os amigos, né? E isso é o que? A mudança do mundo que a gente espera, né? Então, o que eu mais, assim, estou preocupada, principalmente nas escolas, é que a gente precisa pensar em programas de saúde mental para esses adolescentes e essas pré-adolescentes e crianças. Não sei até quando a gente vai ter ainda que ficar nessa passividade, né? Porque é algo, assim, realmente muito sério. Não é mimimi, não. É real, né? E é uma coisa que tem que ser tratada urgente. Bom, o que eu poderia falar a respeito dessa questão é uma questão bem ampla, bem complexa, isso foi colocado na pergunta, né? Eu poderia tentar objetivar da seguinte forma: numa perspectiva de bem-estar, de desenvolvimento de saúde, eu penso que nós precisamos sim trazer para o profissional da educação física, estimular para que ele pense nessa ideia em alguma dimensão de saúde mental. Nós não podemos pensar que saúde mental, no sentido amplo, como eu identifiquei ali mostrei naquele estudo sobre a ideia do conceito, né, ampliado, que seja algo patenteado pela psicologia. Isso já ficou claro, de alguma maneira. Agora, também concordo que precisamos investir muito na questão da formação, do entendimento desse profissional, até onde vai, né, o tipo de intervenção, aquilo que ele pode fazer. A minha experiência em relação a transitar em disciplinas de psicologia do esporte no curso de psicologia e transitar na mesma disciplina no curso de educação física me fez mostrar o seguinte, que haveria uma tendência natural de que no curso de psicologia das pessoas que estão formadas naquela área, elas terem talvez parcialmente a visão de como é que poderiam trazer esse profissional da educação física para trabalhar em conjunto, mas em conjunto não no sentido só multi, sim inter, de alguma forma, entende? Pensando nesse sujeito, não com dualismo, pensando assim, não, a mente é de um, o corpo é do outro, ou seja, não tem como. Senão a gente vai voltar a séculos passados. Agora, eu penso que é importante, como a professora Rosângela falou, que haja um passo a passo com cautela. Por outro lado, a disciplina de psicologia do esporte na graduação em educação física, o que eu observo? O curso em si, ele já assim, ele transpira esportes o tempo inteiro, são diversas disciplinas, tem a questão da estrutura, etc, etc, tudo aquilo que a gente não tem no curso de psicologia, a não ser que aquela instituição tenha também algum curso que traga todas essas dimensões. Então, o aluno da educação física, ele está ali muito próximo do fenômeno, da onde é que ele acontece. Então, ele necessita, sim, que a gente possa auxiliá-lo e não restringi-lo, né, naquilo que ele possa, onde ele transite. Sobre a questão de profissionais, por exemplo, da educação física, que utilizam recursos ou intervenções que seriam da psicologia, por exemplo, como foi colocado como exemplo,
eu concordo que volta e meia a gente percebe também exageros, mas eu imagino também que isso deve acontecer em todo o campo, né, de formação profissional de alguma forma, de alguma maneira. Então, é importante. Eu estava lembrando aqui na formação do profissional da educação física, se a gente entrar lá na página do SUS, por exemplo, na rede, né, na rede de atenção psicossocial, nos CAPS, etc., a gente vai ver o profissional da educação física com práticas integrativas e etc., que é algo envolvendo o bem-estar, envolvendo o estilo de vida e certamente é um tema diretamente relacionado à saúde mental. Agora, é diferente, por exemplo, como a professora trouxe, da questão de preparação psicológica. Aí é algo bem mais específico. Então, eu penso também que há muitas vezes uma mistura, né, das ideias, das propostas. Mas é uma questão da gente avançar. Eu penso, e volto a dizer que no começo da minha apresentação, a oportunidade que a gente está tendo aqui é exatamente essa, para poder a gente transitar, provocar, promover a discussão. Eu penso assim que esses dois campos eles precisam caminhar em conjunto, né? Bom, tem uma pergunta aqui específica para a professora Rosângela, da Anne também. Rosângela, você acha que a TCC é mais adequada para atendimento a esse público atlético ou que a abordagem não interfere tanto nisso? Joia. É bem legal essa pergunta, porque eu tenho colegas assim no Brasil que são da psicanálise, né, da Gestalt, aqui em Pernambuco tem da Gestalt, da ACP, da logoterapia. Então, na verdade, qualquer abordagem da psicologia... Só um pouquinho, Rosângela, eu acho que é importante você dizer para a gente que não sabe o que é TCC. Terapia cognitiva comportamental. Aí existem várias abordagens na psicologia, né? A terapia cognitiva comportamental, a Gestalt, né? A logoterapia, né? São nomes mais técnicos. E aí a pergunta dela é realmente se só a terapia cognitiva comportamental é adequada para o esporte, mas aí eu quero dizer assim que não, tá? Qualquer abordagem que o psicólogo ele realmente estiver seguindo em termos de identificação teórica, vai ser adequada para a área esportiva. Claro que a terapia cognitiva comportamental, ela é uma terapia que ela traz muitos estímulos, ela é uma terapia que ela traz exercícios, traz muitas questões práticas. E como o esporte é dinâmico, isso aí em algum momento, né, se encaixa. Porém, não é a questão da abordagem em si que é o essencial. O essencial é a gente ter realmente psicólogos que sejam capacitados para a área esportiva. Então, o psicólogo ele tem que ter uma especialização, ele tem que ter, no mínimo, ali uma disciplina que foi vista na graduação e tem que ter o estágio. E o psicólogo que vai atuar na área esportiva, e realmente ele vai ter ali uma excelência, vai ser o psicólogo que ele vai saber tanto a teoria, a partir de qualquer abordagem que ele vai estar levando aí para a prática, como também o saber fazer. Então, é alinhar a teoria da psicologia com a prática. E aí a gente espera que todo mundo que esteja na área no Brasil, né, realmente englobe esse contexto de ter visto a teoria na graduação da psicologia esportiva e realmente ter estagiado e ter experiência prática, porque o sucesso da nossa atuação vai depender disso. E aí pode ser qualquer abordagem, tá? Tanto a TCC quanto qualquer outra abordagem da psicologia. Ótimo. Aí, aqui tem uma pergunta interessante do professor Gustavo, que vai além daquela fase do atleta, quando o atleta termina a carreira dele. Então, a gente vê aí muitos exemplos de atletas que, vamos colocar assim, um termo popular, perdem um pouco a linha, né? E acho que por estar muito tempo, talvez, num confinamento de treinamento de alto rendimento, muito focado, quando terminam a carreira, eles passam a ter um comportamento muito diferente daquilo que eles apresentavam dentro do esporte. Então, assim, para os dois, como é que vocês veem o papel aí da psicologia, da terapia, talvez, e como ela poderia ser feita já, se ainda dentro do período de treinamento de atleta dele ou não, seria uma intervenção já de fato pós? Como é que vocês veem o papel aí da psicologia para esse atleta que terminou a carreira e está meio sem saber o que fazer? É como se fosse um aposentado, né? Não sabe o que fazer com o tempo livre. João, quer responder primeiro? Eu acho a Rosângela que ela é craque também nessa parte da transição do atleta no final da carreira.
transição de carreira. Infelizmente, não temos políticas públicas, né, aqui no país para transição de carreira no esporte, mas o psicólogo que está inserido aí na psicologia esportiva, ele pode trabalhar a transição de carreira, né, com atleta, tá? A qualquer momento. Inclusive, eu tenho 2 atletas meus do pentatlo que eu estou trabalhando transição de carreira com eles. Então, é importante que a gente consiga fazer o atleta entender que a vida dele ali, ela é uma vida que tem um tempo de começar e terminar. E o psicólogo esportivo, ele trabalha não só as questões esportivas, mas também trabalha a pessoa do atleta. É importante eu dizer isso aqui nesse evento, porque as pessoas acham, né, João, que a gente é só psicólogo esportivo, que não entende da pessoa do atleta. E nós somos psicólogos clínicos esportivos. Então, quando a gente acompanha o atleta no alto rendimento, vamos trabalhar ele para ele estar preparado, não só para aquele período ali da vida dele de atleta, mas também para a transição de carreira, para o momento que ele vai deixar de ter identidade de atleta, para ele criar e construir uma nova identidade, que não vai ser mais aquela de atleta, mas vai ser uma identidade onde ele tenha satisfação, realização, e onde ele consiga ali ter realmente o prazer dele se sentir útil, dele conseguir trabalhar com dignidade para que ele consiga a satisfação dele aí profissional e pessoal. Então, transição de carreira é também dos fatores que a gente trabalha na psicologia esportiva, principalmente quando o atleta está pensando já em parar, ou ele não aguenta mais aquela vida, que é uma vida realmente desgastante, né? Quem sabe ou quem acompanha, e aí é um dos tópicos que a gente trabalha também com o psicólogo. Eu poderia, assim, contribuir um pouco no sentido de refletir esses objetivos que vão ser traçados, que ele vai ter um apoio no sentido do que vai vir depois, né? Se ele vai dar continuidade, talvez, como um atleta master, e a gente muitas vezes observa essas outras possibilidades como sendo muito diferentes em relação a todas as dimensões de quando ele era um atleta de alto rendimento e etc. Quando, como foi colocado pela professora, o prazer que ele vai ter não só no sentido dele estar se realizando, mas também há estímulos referentes a competições, viagens que se faz, mas já em uma outra perspectiva, né, como um master, mas que pode ser também uma possibilidade interessante, entende? Depende, claro, dos objetivos que vai se estabelecendo, como é que ele se adapta a esse novo momento, a questão da própria, de aspectos financeiros, familiares e etc. E, de fato, ele precisa de um apoio nessa transição. Bom, gente, o papo está ótimo, né? Passou aqui 30 minutos de conversa, de troca de ideias aqui, que a gente nem viu, mas, infelizmente, nós estamos chegando no final desse dia, foi muito gostoso, muito, muito gratificante, eu acho que muita informação, assim, que tem que ser debatida e discutida em vários eventos como esse. Eu queria já deixar o convite aberto para a professora Rosângela voltar quando quiser, viu, professora? Fazer aqui a divulgação dos seus trabalhos com a gente. O professor João também é da casa, então nem precisa de convite, é só chegar. Vou abrir aqui para vocês, se quiserem fazer uma fala final, fica à vontade. Rosângela, quer deixar algum recado aí especial, falar alguma coisa para a gente? Eu queria agradecer, foi ótimo estar aqui com você, gente. Prazer aí, Francis, te rever, tá aí ao lado de João. Renata, eu já conhecia ela, né, através do Zap aqui, tirando as dúvidas. Alisson, obrigada pela contribuição aí também, e Gustavo pelo convite. Então, queria só agradecer, dizer, pessoal, quem quiser alguma informação, assim, tem meu Instagram, também tem meu contato aqui no celular. Se eles tiverem alguma dúvida, quiserem, assim, aprofundar mais em relação à saúde mental no esporte, né, estou à disposição. Eu, geralmente, sou uma pessoa, assim, que eu dou muita atenção aos alunos, tá certo? Eu sou aquela profissional que eu gosto de receber o aluno, eu gosto de conversar, de mostrar como é o trabalho. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre psicologia esportiva, vocês podem aí entrar em contato comigo e aí, né, eu estarei aí aberta para ajudar no que for possível, tá? Por favor, ajude a divulgar um pouquinho a psicologia do esporte aqui no nosso estado, né? Fale para as pessoas que preparação psicológica é diferente de palestra, porque a gente está tendo aí, né, infelizmente, algumas pessoas, alguns profissionais que estão aí, né, invadindo a nossa área da psicologia. Isso não é justo. Eu sou uma pessoa que eu sou
brigona, viu? Eu brigo pelo que é certo. E todo mundo que está comigo também aprende a ser assim, né, João? Então, vamos aí ajudar a psicologia do esporte, porque um dos meus sonhos é colocar psicólogo em todos os clubes aí do estado do Brasil. Então, estou aí nessa luta faz anos. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Rosângela. Obrigada. A gente que agradece a sua participação aqui, viu? Professor João. E aí, para concluir também, os agradecimentos, né, a todos aí da nossa casa, digamos assim, e a Rosângela, sempre bem-vinda, né, em retornar aqui. Assim, e dizer que estamos aí, né, nessa, também junto com a professora Rosângela na luta, né, tentando conseguir espaços para que esses estudantes, os estagiários e futuros profissionais estejam próximos a nós, né? Estamos, inclusive, com alguns projetos, discutindo alguns projetos aí em breve, para que a gente possa trazer estudantes da psicologia em conjunto com aqueles da educação física, promovendo essa vivência, né, em conjunto, para quem sabe a gente vai criando novos, gerando frutos aí no futuro, né? Tá certo? Bom, e agradecer pessoal, a audiência, né? As pessoas que passaram aí transitaram na nossa apresentação. Tá certo. Bom, pessoal, queria agradecer aqui em nome do Grupo de GPES, em nome do coordenador, professor Gustavo Aires de Arruda, por esse encontro, pela participação dos dois palestrantes. Eu acho que, como eu, vocês todos ficaram aí muito satisfeitos com o que ouviram. Foram informações muito enriquecedoras e muito esclarecedoras. E a gente está percebendo, sim, que a psicologia do esporte tem aí muito a crescer e vai chegar longe graças a profissionais como o professor João e a professora Rosângela. Então, aqui, nosso apoio e nosso incentivo para que vocês continuem nessa luta, viu? Pessoal, o nosso próximo encontro vai acontecer na última semana de junho, tá? Na quarta-feira, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Então, eu quero contar com a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com seus colegas, divulguem a psicologia do esporte e o grupo de EPES aí entre os seus conhecidos. E curta o nosso canal para que a gente possa conseguir alcançar mais pessoas aí, levar essas informações tão importantes para todos, tá bom? Muito obrigada, boa noite, bom descanso, até mais.